Sou o evangelista Edvaldo, administrador deste canal, e nesta série de experiências que iremos postar, fala sobre os demônios principados. São experiências que foi dada pelo Senhor Jesus ao seu servo. Se você se interessar e deseja aprender mais sobre o mundo espiritual e sobre o domínio dos demônios principados na terra, esta é a hora. São visões sobre este assunto e terá continuidade. Efésios 6 do 12 ao 13. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Demônios principados dos Estados Unidos. Depois desse encontro, o diabo nos levou para a Espanha, onde ele tinha um discípulo encarregado de negócios de hotéis e restaurantes. Depois ele nos levou para os Estados Unidos, onde visitamos o guardião dos touros dos Estados Unidos, também chamados de touros de Chicago. Esse animal é um demônio e esse demônio é o principado que governa os Estados Unidos. O diabo me fez entender que cada país nesta terra é governado por um principado que é um demônio superior. Esse principado é representado na imagem de uma besta ou um totem, e o dos Estados Unidos é representado por um touro. Experiência de Felicimo Lopes, Principado dos Demônios. Então uma luz brilhou no meu quarto. O anjo do Senhor desceu até mim e me levou para o ar. Entramos no universo onde encontrei estrelas e corpos celestes. O anjo apontou sua mão para um lugar no universo onde ele podia ver tronos flutuando no universo. Esses tronos estavam em várias partes, e aqueles que estavam sentados nos tronos tinham à sua disposição uma legião de demônios que trabalhavam para eles. Os principados ordenaram que aqueles demônios do ar atacassem as igrejas na terra. Seus principais alvos são as igrejas, pois aqueles que estão no mundo já pertencem a elas. Visão de Anne Peterson. Principados. O anjo me levou para o ar onde milhões de demônios ficam. Eu vi dois principados, grandes demônios chamados Astaroth e Baal. Esses dois demônios ainda agem em Israel, Palestina, Jordânia e toda a região do Oriente Médio. O anjo me levou até o fundo do rio Eufrates, até o abismo, e chegamos a uma parte do inferno sob aquele rio. O anjo disse: quando esses 4 chefes forem soltos, grande parte da população de Israel morrerá na guerra. O anjo me levou até uma parte do abismo, onde vi milhares de demônios presos. Pareciam feras em gaiolas querendo devorar quem se aproximasse. Esses demônios são muito mais ferozes do que os que estão soltos. O anjo disse: esses são os 200 milhões de demônios que serão soltos na terra. E quando isso acontecer, 1/3 da população mundial morrerá por meio de guerras, fomes e doenças. Visões de Jn e Ciarrosisco, Principados das falsas religiões. Vi na visão os 4 cantos do mundo, territórios de difícil acesso, cheios de barreiras para o crente entrar. Demônios marcavam seus territórios em lugares da Ásia e da África. Vi um grande véu cobrindo os olhos de vários povos e línguas. Seus pulsos tinham correntes que os escravizavam e oprimiam. Eram budistas, shintoístas, hindus e muçulmanos. Eu vi legiões que oprimiam uma multidão dessas pessoas. Essas pessoas seguiam uma estrada que no seu final tinha um penhasco e logo caíam em um abismo de fogo. O Senhor disse: muitas dessas pessoas ainda não ouviram falar de mim, outras me ignoram. Elas estão morrendo e indo para o inferno, por causa da cegueira de suas religiões. Os demônios lutam contra o Evangelho. Eles não permitem que o Evangelho entre nos lugares onde o budismo, o islamismo e o hinduísmo reinam. Jesus me mostrou o leste da terra. Eu podia ver um monstro terrível. Eu estava aterrorizado. Aquele demônio estava nas nuvens. Eu perguntei ao Senhor: o que é esse demônio? O Senhor disse: ele é o Ilmaca, o demônio que comanda o Islã. Eu vi um demônio terrível chamado Cheongdad que comanda o budismo. Esse demônio também é gigante. Esses demônios chefes têm a missão de cuidar de sua religião. Eu vi outro demônio chefe chamado Brahma, que comanda o hinduísmo. Esses demônios são territoriais. Eles guardam seu rebanho, para que os cristãos não os ganhem para Jesus. Esses demônios chefes estão sob a autoridade do principado da religião. Suas funções eram cada um cuidar de sua religião. Esses demônios chefes defendiam seus territórios. Cada demônio daquele tinha um exército de demônios que construíam fortalezas, impedindo que missionários entrassem nesses lugares. O Senhor disse que está preparando seu exército, não de anjos, mas de missionários de última hora, que entrarão nesses lugares para derrubar os muros que impedem a entrada dos fiéis, e que os guardiões desses territórios serão derrotados quando a palavra entrar. Muitas almas cativas serão tiradas das mãos de Satanás. Esta será a maior ofensiva de todos os tempos, para resgatar as almas perdidas, desfazendo suas armadilhas malignas, arrancando tudo o que não pertence ao diabo, afligindo todos os demônios. E meu corpo eu segui.